Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Pesquisa revela que 70% dos estudantes precisam de reforço escolar, reflexo de quase 2 anos sem aulas presenciais por causa da pandemia. Após 8 anos de sua descoberta, um fóssil pré-histórico de um dinossauro foi retirado de uma fazenda no interior de São Paulo. Um espetáculo de luzes naturais da aurora boreal toma o céu da Lapônia, na Suécia. E ainda, a Semana de Arte Moderna completou 100 anos e até hoje inspira gerações. Uma pesquisa revelou que 70% dos estudantes precisam de reforço escolar. Esse resultado é reflexo de quase 2 anos sem aulas presenciais por causa da pandemia. Juan tem 11 anos de idade e está no 6º ano do ensino fundamental. Mas, para a mãe dele, a escola deveria ter deixado o menino no 5º. Eu acho que eles deveriam até ter repetido o ano, não passado as crianças. É que eu acredito ele voltando agora para a 6ª série, não sabe nada. Infelizmente, não sabe nada. Vai ser uma dificuldade muito grande para retornar às aulas, às matérias, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil. Meire conta que as aulas online aconteceram em todo o período de isolamento social. Só que, além dos professores, muitas vezes os pais tinham que dar suporte no aprendizado. Você tinha que ajudar também? Tinha que ajudar e mesmo assim nem eu entendi às vezes. Muita dificuldade até para os pais. A situação se repetiu em muitos lares brasileiros. E agora, a maioria dos alunos precisa de reforço escolar. Eu acho que nem deveria ter férias esse ano para eles ter uma aula de reforço, né? Porque é muito complicado, principalmente para quem está na 5ª, 6ª, né, 7ª, então é muito difícil mesmo. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revela que 2 em cada 3 estudantes precisam recuperar a aprendizagem. 28% dos responsáveis e entrevistados disseram que nos próximos anos as escolas precisam priorizar a oferta de programas de reforço. Acho que há um impacto sobre todos os alunos, né? Mesmo não só por conta das questões da aprendizagem, mas muitas vezes por conta das questões socioemocionais, da falta de convivência com o outro, da necessidade de pensar na aprendizagem como algo que acontece na interação com os pares, com os adultos e nessa convivência. Pouco mais de 1.300 pais e responsáveis de 1.850 alunos em todo o país participaram da pesquisa feita por telefone no mês de dezembro do ano passado. Para cerca de 70% dos entrevistados, os estudantes necessitam de apoio, especialmente em matemática e língua portuguesa. E cerca de 60% dizem que as disciplinas de ciências e história também precisam de atenção. Sobre as crianças em fase de alfabetização, 76% das famílias dizem que o reforço é primordial nessa retomada. A mesma conclusão tirada pela equipe da escola em que essa orientadora pedagógica atua. Lá, o apoio começou no ano passado, assim que as aulas presenciais foram autorizadas em São Paulo. E em 2022, o trabalho continua. A gente já começa também identificando essas crianças que têm algumas necessidades de alguns resgates de uma forma mais profunda, mais sistemática, e aí a gente já passa a fazer um trabalho também de apoio pedagógico no contraturno. Apesar das perdas na aprendizagem registradas nos anos anteriores, o momento parece ser de esperança. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as expectativas são as melhores. Pelo menos é o que revela a pesquisa. 86% dos estudantes da rede pública de ensino que voltaram às aulas presenciais em 2021 estão mais animados. 80% deles estão otimistas com o futuro, 84% mais independentes para realizar as tarefas e 77% mais interessados nos estudos. A gente tem ainda todos os cuidados, os protocolos de segurança tanto para as crianças quanto para os profissionais.
E assim, mas de qualquer forma, é algo que a gente tem realmente uma esperança muito grande e que confia que as coisas estão... Agora a gente está num outro patamar, né? A gente está numa situação bem melhor do que nós estávamos no início da pandemia, sem dúvida nenhuma. Após 8 anos de sua descoberta, um fóssil pré-histórico de um dinossauro foi retirado de uma fazenda no interior de São Paulo. Olha só. Foram necessários vários dias de trabalho em uma fazenda na cidade de Alfredo Marcondes, no interior de São Paulo. A ossada é de um dinossauro que provavelmente tinha cerca de 70 milhões de anos e mais de 13 metros de comprimento. A remoção foi feita por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em parceria com a Escola Técnica Estadual de Presidente Prudente. O osso foi encontrado em 2014 por outro grupo de paleontólogos, mas por falta de recursos não foi removido e permaneceu protegido nos últimos 8 anos. Diante de tantas descobertas na região de Presidente Prudente, surgiu até um projeto para a criação de um museu paleontológico na cidade. Uma boa alimentação é fundamental para manter o controle da imunidade, especialmente em tempos de pandemia. Desde o surgimento da Covid-19, esse assunto ganha cada vez mais destaque e quase todo mundo tem uma receita. Fonte de vitamina C. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o limão. E se unido a outro ingrediente, dizem que vira um chá poderoso. Os produtos que eu vou usar nesse chá, eles enriquecem e muito a sua imunidade. Um deles é o alho, tá? E o outro é o limão. Mas a receita de suco verde da Elana parece ainda mais forte. Aí eu tenho um suco que eu tomo em jejum todos os dias, que é com gengibre, maçã, abacaxi, couve. Praticamente todo mundo sabe que os alimentos vindos da terra são essenciais para uma boa saúde e bem-estar. E aquelas receitinhas caseiras, naturais, para aumentar a imunidade são sempre muito bem-vindas. Mas a grande questão é, o que realmente pode fortalecer o sistema imunológico? A natureza ela é divina, porque ela vem para suprir todas as nossas necessidades. O maior problema é de como nós estamos usando os alimentos que vêm da terra. O índio, ele consumia muito mais tubérculos, frutas in natura, ele não tinha o açúcar. Açúcar vinha através da frutose, das frutas. Essas frutas não eram em forma de preparações, de confeitaria, e sim in natura. O índio, ele consumia pouca carne vermelha, né? Até por uma questão de caça, tudo, e consumia o quê? Mais peixes. Mas quando o assunto são as doenças respiratórias, como influenza e a Covid-19, a maioria já sabe a receita: vitamina C. Mas não é só ela, não. Olha, eu falo que todas as vitaminas são importantes, sendo que a vitamina C, ela é antioxidante, ela aumenta a imunidade, ela tem, assim, eu daria para você uma aula só sobre vitamina C. Mas a gente não pode esquecer que para que você absorva a vitamina C, você tem que ter alimentos que a gente chama de precursores para a absorção dessa vitamina. A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas, legumes, especialmente os verdes, e até na batata doce. Eu falo que ela é de baixo índice glicêmico, ela é rica em fibras, então ela tem antioxidante, ela tem a vitamina C. Ela tem propriedades que vai ajudar no sistema autoimune, até para a questão anti-inflamatória. E a Maria Goretti tinha razão sobre o limão. A nutricionista conta que sim, ele faz muito bem à saúde, mas é preciso ter cuidado. Porque as pessoas têm o hábito de querer usar o limão como se ele fosse um emagrecedor, e às vezes, principalmente nesse período nosso de Covid, o limão ele tem que fortalecer. E não para você deixar de consumir outros nutrientes. A Elana também acertou no ingrediente quando citou o gengibre. Segundo a doutora Elizabeth, ele é mesmo um excelente anti-inflamatório. Uma dica rápida, tá? De como usar o gengibre, primeiro nos temperos, e da forma, põe no arroz, põe numa saladinha, enfim, consumindo no mínimo o equivalente a uma colher de sobremesa por dia. E o alho, hein, doutora? O alho é um excelente antioxidante, ele é um anti-inflamatório natural, ele vai te dar um poder de depurador.
Ele tem muitas funções que eu falo para você. Não deixe faltar na sua casa cebola, alho, salsinha e gengibre. Ah, e também é importante citar a vitamina D, aquela que o corpo absorve por meio dos banhos de sol, mas também pelos alimentos. Manteiga, gema de ovo, nos peixes como salmão. O imunologista clínico Marcelo Bossuat reforça a importância da boa alimentação. As pessoas precisam, por assim dizer, dar uma atenção maior aos alimentos anti-inflamatórios. Quanto menos inflamação você causar no seu corpo através dos alimentos anti-inflamatórios, melhor. É uma dieta que tem alimentos anti-inflamatórios, né? A base de azeite de oliva. O azeite de oliva tem vitamina E na sua composição. Os próprios peixes de água gelada, eles têm ômega 3 na sua composição. Nós sabemos também que frutas e legumes orgânicos, quanto mais colorido o seu prato, maior a quantidade de vitaminas você vai ter. Mas não basta comer bem, é preciso se hidratar de forma adequada. Um adulto com mais de 60 quilos, por exemplo, deve tomar pelo menos 3,5 litros de água por dia, segundo o imunologista. E não para por aí. Quanto mais equilibrado você for em todos os aspectos da sua vida, desde a sua prática de atividades físicas, desde também de dormir bem, desde controlar a sua depressão e controlar a sua ansiedade, tudo isso vai influenciar na sua imunidade, porque a gente sabe que essas atitudes vão regular seus hormônios, e regulando seus hormônios, por assim dizer, esses hormônios regulados fazem com que você tenha, então, uma imunidade regulada também, uma imunidade adequada. Você sabia que dormir em média 8 horas e meia por dia pode ajudar a perder peso? Pois é, segundo um estudo publicado em uma revista americana, uma boa noite de sono é capaz de reduzir o número total de calorias ingeridas em um dia. Percebendo que a epidemia mundial de obesidade está diretamente relacionada com um padrão de dormir menos, especialistas do Centro do Sono da Universidade de Chicago realizaram um ensaio clínico para apurar se um aumento no tempo diário de sono poderia contribuir para uma redução na ingestão calórica e em diminuição do peso corporal. No ensaio clínico feito com 80 adultos, os autores descobriram que jovens adultos com sobrepeso, que dormem normalmente menos de 6 horas e meia por noite, foram capazes de estender a duração do seu sono em 1 hora e 20 minutos em média e, com isso, mostraram uma redução na ingestão de 270 calorias por dia. O resultado foi conquistado em um ambiente do cotidiano dos participantes, sem nenhuma manipulação ou controle sobre os hábitos alimentares. Resultado: a longo prazo, quem dorme mais pode perder peso. No Afeganistão, um grupo de mulheres desafia o Talibã. Mesmo sabendo do perigo que correm, elas resistem ao movimento fundamentalista que voltou ao poder no dia 15 de agosto. No início, apenas umas 15 participavam desse movimento de resistência civil, mas com a primeira ação em setembro, a rede se expandiu para dezenas de mulheres. E elas têm plena consciência do perigo. Várias companheiras já desapareceram. Mesmo assim, elas estão determinadas a continuar a luta contra o Talibã. Quando começamos a compartilhar nossos programas e slogans por meio de vídeos, muitas mulheres se juntaram. Então, criamos maneiras de reconhecê-las para que elas não se juntassem a nós para fazer alguma sabotagem. Entre 1996 e 2001, o Talibã proibiu as mulheres de trabalhar, estudar, praticar esportes ou sair sozinhas. Agora, o regime afirma ter mudado, mas impôs segregação de gênero na maioria dos locais de trabalho, fechou grande parte das escolas de ensino médio para adolescentes e mudou os currículos universitários para refletir sua interpretação estrita da lei islâmica. Em meados de janeiro, o Talibã usou gás lacrimogênio pela primeira vez contra militantes que pintaram burcas brancas com manchas vermelhas, para protestar contra o uso desse véu de rosto inteiro com apenas uma tela na altura dos olhos. Mas esse grupo de mulheres aprendeu a se adaptar para continuar resistindo.
gerando ações para se proteger em caso de violência durante as manifestações. O Banco Central liberou nesta semana a consulta ao dinheiro esquecido pelo novo site oficial do sistema Valores a Receber. A previsão é devolver até 8 bilhões de reais para pessoas ou empresas que encerraram contas correntes ou poupanças com saldo positivo desde 2001. Neste primeiro momento, o brasileiro saberá se tem dinheiro a receber. Os valores e os pedidos serão feitos apenas a partir do dia 7 de março, quando poderá ser pedida a transferência bancária. Para realizar a consulta dos valores, é preciso acessar o serviço. A intensa procura acabou gerando uma sobrecarga no sistema, que saiu do ar devido ao grande número de acessos simultâneos. O anúncio do sistema foi feito no dia 24 de janeiro, mas em tempos de crise atraiu uma demanda muito maior que a esperada e por isso teve que sair do ar. Agora, depois de digitar o CPF e a data de nascimento, ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, se for pessoa jurídica, as pessoas serão direcionadas ao local correto das informações. O Banco Central calcula que cerca de 28 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido para receber. A previsão é devolver até 8 bilhões de reais para pessoas e empresas que encerraram contas correntes ou poupanças com saldo positivo desde 2001. O valor também inclui tarifas e parcelas de operação de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de créditos e recursos não procurados de grupos de consórcio que foram encerrados. Surpresas e desilusões. Milhões de brasileiros tiveram a sensação de encontrar um bilhete da Mega Sena na rua. Estava premiado ou não? A maioria, obviamente, não estava premiado e causou desilusão depois da alegria inicial. O mesmo aconteceu com a atitude muito boa do Banco Central do Brasil de colocar tornar público os valores a receber de contas em bancos. Há muitos, tanto por conta de fechamento de bancos, fusão de bancos, mudança, algum saldo pequeno na poupança esquecido. Foi muito bom. A alegria de muitos, uma frustração pequena de outros. Mas para isso é preciso ficar atento ao prazo. Quem nasceu antes de 1968 ou abriu empresa antes desta data, terá de 7 a 11 de março para realizar a consulta e fazer o agendamento do resgate do dinheiro. Se perder esta data, será preciso entrar no site novamente no dia 12 de março, data estipulada pelo Banco Central para repescagem, e agendar novamente o pedido de transferência do valor. Quem nasceu ou instituiu empresa entre 1968 e 1983 deverá realizar a consulta e agendar o resgate do dinheiro de 14 a 18 de março. A repescagem para quem perder a data será dia 19 de março. E para quem nasceu ou constituiu empresa após 1983, terá do dia 21 a 25 de março para consultar o valor e agendar o resgate. Se perder esta data, a repescagem será dia 26 de março. Os bancos terão até 12 dias úteis para depositar o dinheiro na conta dos brasileiros, a partir do dia em que tiver sido solicitada a transferência. O Banco Central ainda alerta: é preciso ficar atento para não cair em golpes. A partir de 14 de fevereiro, você vai poder consultar os valores a receber do Banco Central e descobrir se tem algum dinheiro seu esquecido nos bancos, cooperativas, financeiras ou consórcio. A consulta é só pelo site valoresareceber.bcb.gov.br. Não tem outra página de consulta. Você só precisa informar o seu CPF e a data de nascimento. Se a consulta for para uma empresa, o CNPJ e a data de criação dela. E se tiver algum valor, o sistema te informa automaticamente uma data futura, a partir de 7 de março, para você voltar à página e descobrir quanto é esse montante e já pedir a devolução. E fica ligado que o Banco Central não envia para você nem e-mail, nem mensagem no celular e muito menos te liga para te dizer que você tem algum valor. Se isso ocorrer com você, corre que é golpe. Dá uma olhada aqui no canal do BC que tem um vídeo explicando tudo sobre valores a receber. A história que você vai conhecer agora parece até enredo de um filme.
mas aconteceu de verdade em um hospital aqui de São Paulo. Uma cachorrinha na porta da emergência comoveu a equipe médica ao aguardar impacientemente por seu dono, que estava internado. Acompanhe na reportagem. Um encontro emocionante. Olha a alegria dela. Essa é a representação mais clara do amor entre um homem e seu pet. A prova do quanto essa relação faz bem. Essa história aconteceu há poucos dias aqui na Santa Casa de São Paulo. Antônio, de 48 anos, chegou até aqui após ser atropelado. A cadela, a vira-lata Lucimara, ficou aqui nesta porta por aproximadamente 3 horas, agoniada à espera de seu tutor. Deficiente visual, o homem tem nessa cachorrinha não só uma companheira, um membro da família, mas também um cão-guia que o acompanha por onde quer que vá. Mas nesse contexto, Lucimara e Antônio tiveram de se separar. Do lado de dentro, ninguém sabia da presença do bichinho de estimação por ali, até que a equipe encontrou a cachorrinha na porta da emergência. Estava latindo, chorando, arranhando a porta, e aí foram entender o que estava acontecendo. Pelo cheiro, Lucimara sabia. O tutor estava ali. Mas por quê? Qual era o estado de saúde? Ele voltaria? É o que ela, angustiada, parecia questionar. Ela estava desesperada. Ela agachada com o focinho bem no vão da porta, querendo achar o seu Antônio. Isso foi evidente, isso foi o que marcou muito a equipe inteira, né? Não é a rotina nossa, no dia a dia da correria de trauma, emergência, ter um animalzinho assim, tão preocupado com um dono. A equipe então tentou de tudo para acalmar o bichinho. A doutora Carley, que também tem pets e mora perto do hospital, resolveu ir para casa buscar ração para a Lucimara. Cama improvisada e água também foram providenciadas. Eu pensei, por que não ajudar esse cãozinho, né, essa cadelinha? Então foi nesse momento que eu vim até o hospital, trouxe a ração e dei ali a ração para ela. Ela estava muito arredia no começo, depois comeu um pouquinho, mas ela estava bem apática no começo. E aí a equipe inteira teve a ideia de pegar um pedaço de tecido do seu Antônio, colocou do lado dela, ela cheirou, se acalmou e deitou. Mas aparentemente não foi suficiente, porque ela estava sem o dono, né? Ela ficou quietinha ali, mas sem o dono. O jeito foi tentar uma autorização para a entrada do animal no hospital. E existem leis para isso. A Lei Federal 11.126 de 2005 assegura à pessoa portadora de deficiência visual, usuária de cão-guia, o direito de ingressar e permanecer com o animal em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. E a Lei Municipal número 16.827 de 2018 autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos de São Paulo para visitas a pacientes e internados, mas com ressalvas. Vacinados, avaliados por um veterinário, avaliados pelo hospital e pela local onde o paciente está. Só que na emergência é tudo muito rápido, você não tem tempo, vou ver, vou checar, não. A equipe então teve a ideia de colocar o paciente em um quarto isolado, onde pudesse ficar apenas com a cadelinha. E claro, o hospital seguiu todos os protocolos de higiene necessários para a entrada do animal. A Lucimara ficou feliz, o Antônio ficou feliz, a equipe ficou extremamente emocionada. Graças a Deus deu tudo certo. O encontro com a filha de 4 patas acelerou a recuperação do seu Antônio. Em 24 horas, ele recebeu alta e voltou para as ruas de São Paulo, onde vive com a vira-lata. O endereço que ele acabou informando é um endereço fictício, digamos assim, né? Não é um endereço que a gente vai conseguir achar, telefone não tem. Então ele veio e passou por aqui. Entrou e saiu juntinho da amada, que não a abandonou nem por um segundo. A Austrália classificou os coalas oficialmente como uma espécie ameaçada na costa leste do país. Houve uma redução da população de animais devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento.
Os koalas são agora uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Os animais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021 houve queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. O sítio arqueológico em El Salvador, coberto por lava de vulcão há 1.400 anos, segue intacto. O local é considerado patrimônio da humanidade. O sítio arqueológico Joia de Serém, em El Salvador, surge renovado para quem tem curiosidade de conhecer o modo de vida desta aldeia maia, declarada patrimônio da humanidade desde 1993. La vida doméstica de un pueblo. É a vida doméstica de um povo maia clássico tardio, que foi soterrado por uma erupção vulcânica e, graças a isso, foi excepcionalmente preservado. Então, podemos ter as características intactas. É como uma cápsula do tempo. É como uma cápsula do tempo. O local foi descoberto em 1976 e transformado em um museu arqueológico. O sítio foi protegido por uma cobertura provisória por vários anos, insuficiente para evitar sua deterioração. Agora, é possível observar as estruturas em todo o seu esplendor com um projeto de remodelação que oferece informações em vários idiomas e braille. O investimento foi de $1.300.000. O principal objetivo do projeto é a conservação de todas as áreas arqueológicas. Até agora, está comprovado que tem sido efetivamente benéfico para conservar as estruturas. E para a conservação das estruturas. Os moradores da aldeia maia viviam de forma bem organizada, com um quarto, uma adega, uma cozinha e uma estrutura de uso público para toda a comunidade. É um lugar único que não encontraremos em nenhum lugar da Mesoamérica. Tudo que encontramos são pirâmides, templos, palácios e temos aqui exatamente o dia a dia da cultura maia, as formas de cultivo, o que eles comiam, como viviam, como construíam suas casas. Então, essa é a grande importância do local. Seja com ar-condicionado ou com um sorvete na rua, a população de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, tem buscado formas de amenizar as sensações do forte calor na região. Tomar um sorvete ou beber aquela água de coco têm sido alternativas neste período de calorão para tentar amenizar as altas temperaturas. Existe quem prefere o frio, outros que gostam mesmo é do calor, mas até estes reclamam. A gente faz como pode. Eu bebo bastante água, mas a gente vai, uma andadinha que a gente dá, a gente já transpira. Aumentou o número de banhos por dia assim já? Justamente. Não só banhos, às vezes a gente fica no ar, às vezes vai para uma piscina, para uma praia, alguma coisa do tipo para refrescar. Liga o arcozinho adicionado no quarto, né? Que eu mandei colocar. E aí fica bom, né? Melhora bastante. Tá difícil. É um calorão que ninguém aguenta, entendeu? Mas o frio é bom e o calor também é bom, né? Então tudo que vem de Deus é bom, né? O sol é de Deus, o frio também é de Deus, a vida é de Deus. Como é que tem feito para poder lidar com esse calorão aí? Ah, ventilador, ligar o ar, né? Para tomar banho toda hora, tomar muita água, né? Muito suco. Isso aí faz muito bem para a saúde. Eu passo bastante protetor solar, bebo bastante água, né? Mas eu prefiro o frio, esse calor, ninguém merece, mas fazer o quê, né? Aí é a gente se cuidar, né? O uso de protetor solar
roupas mais frescas e ingestão de muito líquido fazem parte do dia a dia. De casa, é ventilador, em casa um lugar mais arejado, uma sombra, alguma coisa. Final de semana a gente vai no Rio, algum lugar com a família. E isso. E dia a dia trabalhar, fazer o quê? Infelizmente, né? Tem que enfrentar, né? Tá difícil, mas tá dando pra levar. É pra trabalhar porque é difícil esse calor? Com certeza, muito, muito. Mas eu prefiro mais o calor do que o frio. Eu amo o verão, apaixonada, gosto muito, mas sinceramente, dessa vez, nesse ano, tá insuportável. Tá muito, tá além do normal, né? Mas a gente faz o quê? Vai lidando, né? Liga o ventilador, toma um banho, vai no rio e vai passando o tempo, né? Fácil não é, mas não tem jeito. Talvez seja ruim para eles, porém, para o comerciante é uma maravilha. As vendas na barraca de água de coco da Nalva aumentaram. É o certo, né? Tem que se hidratar, né? Porque nosso corpo precisa de água, precisa de líquido. A gente tem que se hidratar. Aumento também no número de clientes na loja da Renata, em busca de ventiladores e ar-condicionados. A venda de ventilador, ar-condicionado aumenta muito. Aqui na loja tem dias que a gente chega a vender de 5 a 6 por dia. Entendeu? Então, assim, a venda aumenta muito. E diz que o mês de fevereiro vai ser o mês mais quente, né? Eu adoro, porque aí eu vendo bastante ventilador e bastante ar-condicionado. Os sorvetes artesanais do Alexandre já são sucesso na cidade. Também 29 anos de atuação. Com o calor acima da média, a procura pelos gelados é ainda maior. Graças a Deus a procura aumentou uns 30% ou mais. Tenho clientes que, se vier no centro e não passar aqui, diz que não vieram no centro. Ou até Teixeira, né? Pessoas da região também frequentam aqui. Trabalhar pode se tornar uma experiência cada vez menos física ou geográfica. Os pioneiros do metaverso usam a tecnologia para atuar em home office perto de colegas distantes em ambientes virtuais, sem limite de imaginação. Olha só. Sem limites físicos para o trabalho, a plataforma TeamFlow tenta reproduzir a atmosfera de um escritório para quem trabalha em casa. O avatar de Gavin Manchin aparece em uma tela mostrando um dos mundos acessíveis em realidade virtual por intermédio do aplicativo Immersive. Experiência compartilhada pelo CEO da Go-to-Market Translations. Dependendo do humor, Jeff Weiser escolhe onde vai trabalhar, um café parisiense, uma caverna misteriosa ou mesmo do espaço sideral. Ele usa um capacete de realidade virtual, assim como milhares de outras pessoas que trabalham no chamado metaverso. Este universo paralelo é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Normalmente atuo em trabalho colaborativo na vida real, mas tive que desistir quando a pandemia começou. Por isso, queria encontrar espaços onde pudesse conhecer pessoas e construir relações profissionais. A pandemia deu origem às tecnologias de home office que permitem a remoção das barreiras geográficas e o trabalho em equipes remotas. Em meio à tragédia da Covid, as restrições sanitárias despertaram o interesse dos investidores no teletrabalho. Por ser uma opção ainda nova, os pioneiros do trabalho em realidade virtual preferem o anonimato para que esse modo de vida não seja mal interpretado. A aurora boreal, um espetáculo de luzes naturais, tomou o céu da Lapônia, na Suécia. Vamos ver. Quem se arriscou nas temperaturas congelantes pôde apreciar a exibição em comum, um verdadeiro espetáculo de luzes esverdeadas que tomou o céu da Lapônia. Vários arcos da aurora boreal foram vistos sobre a paisagem coberta de neve perto da fronteira Suécia-Finlândia. A chamada aurora boreal costuma aparecer com mais frequência à noite ou no fim da tarde. Pode ser observada a olho nu. O fenômeno é resultado da interação de partículas de vento solar com a atmosfera da Terra e pode causar alterações nos satélites e afetar a comunicação por rádio nos polos. A Semana de Arte Moderna completou 100 anos. O evento, que contou com as mais variadas expressões artísticas, foi um marco para o modernismo no país e até hoje inspira gerações. Tarsila do Amaral, figura emblemática da arte moderna brasileira. Uma mulher bem à frente de seu tempo.
Então ela fez coisas que hoje em dia são muito comuns, mas na época foi assim, foi um escândalo, né? A separação do primeiro marido, já com uma filha, não era normal também estudar arte, também era uma coisa mal vista, né? O ambiente artístico era mal visto por uma moça da sociedade como ela era. A artista fez parte daquele que ficou popularmente conhecido como Grupo dos Cinco, introduzida pela amiga Anita Malfatti, pintora, desenhista e professora. No grupo também estavam Menotti Del Picchia, jornalista, romancista, político e pintor. O famoso poeta, musicista e historiador Mário de Andrade e o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, que se apaixonou por Tarsila, com ela se casou e dela ganhou a tela que se tornaria uma de suas principais obras, o Abaporu. Da França, Tarsila se comunicava com Anita Malfatti no início do ano de 1922, quando o grupo articulava a Semana de Arte Moderna junto a outros artistas envolvidos ou simpatizantes do movimento modernista. Foi aqui no Teatro Municipal de São Paulo que, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, aconteceu o evento que ficou marcado na história. Apresentações de dança, música, recitais de poesia, exposições de pinturas e esculturas que, naquela semana, trouxeram uma nova visão de arte inspirada em vanguardas europeias. E foi um marco que, na verdade, ele vai ganhando notoriedade décadas depois. Eu até brinco, nem sempre aquilo que acontece com a gente naquele dia, a gente compreende. Então, o que dirá um movimento tão forte e que ainda também não se compreendia totalmente como modernista. A Semana de Arte Moderna chocou parte da sociedade, mas o movimento que começava ali venceu barreiras, rompeu com a arte acadêmica, deu início a uma renovação artística e social, muito marcada pelo Grupo dos Cinco. Começou ali uma arte mais brasileira, que teve como figura central Mário de Andrade, que anos mais tarde deu nome a uma das mais importantes bibliotecas do país. Até então, no Brasil, a gente não tinha um departamento de cultura. O Mário foi o primeiro secretário de cultura que nós tivemos. E a ideia era, através de incentivo público, levar a cultura para as pessoas, de maneira que esse acesso à cultura transformasse essas pessoas. O centro de São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto com várias referências modernistas. E desde 2019 tem uma exposição aqui no Triângulo Histórico com obras gigantescas inspiradas na artista Tarsila do Amaral. É o projeto Tarsila Inspira e uma das obras está bem ali. Conta pra gente como é que isso nasceu. Em 2019, nós tivemos aqui em São Paulo a exposição Tarsila Popular, lá no MASP. Em uma das visitas realizadas, nós tivemos um grupo de artistas mulheres que fizeram uma visita guiada lá no MASP e foi proposto a elas fazer uma releitura das obras da Tarsila do Amaral. Então, a gente tem aqui no Triângulo Histórico esses murais, representando, falando tanto da obra da Tarsila, usando suas cores, suas formas, quanto a Tarsila modernizada, com roupas bastante atuais, e até mesmo o Abaporu ali, como um spray ali, como se ela estivesse grafitando. Obra e história dessa grande artista modernista podem ser apreciadas em mais de 400 eventos espalhados pelo país, a maioria com entrada gratuita. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!